Existe um momento exato na vida de certas pessoas em que tudo muda. Não é quando elas encontram uma oportunidade melhor. Não é quando o mercado vira a seu favor. Não é quando alguém as ajuda. É quando elas param de viver em modo reativo e começam a operar a partir de um estado interno que poucos sequer sabem que existe. Esse estado tem um nome, e esse nome é foco absoluto. Você já percebeu que duas pessoas podem ter o mesmo talento, o mesmo ponto de partida, o mesmo mercado, e ainda assim, uma delas multiplica sua renda enquanto a outra permanece estagnada? A diferença não está no que elas fazem, está em como elas pensam. Está na arquitetura mental que governa cada decisão, cada hora do dia, cada energia investida. Este vídeo não é sobre produtividade, não é sobre técnicas de gestão de tempo. É sobre algo muito mais profundo, o código interno que separa quem acumula riqueza de quem apenas trabalha por ela. Se você ficou até aqui, já é diferente da maioria. Então, antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o coração nesse vídeo, porque o que vem a seguir pode literalmente mudar a trajetória da sua vida financeira. A mente como motor primário da renda. A maioria das pessoas trata a renda como consequência do trabalho. Trabalha mais, ganha mais. Parece lógico, parece simples. Mas essa equação está fundamentalmente errada, e quem nunca questiona isso está preso em um ciclo que nunca termina. A renda não é produto do esforço físico. A renda é produto do valor percebido que você entrega ao mundo. E esse valor começa, sem exceção, dentro da sua mente. O que você acredita ser possível para você define o teto invisível da sua prosperidade. Esse teto não está no mercado, não está na economia, está dentro da sua cabeça. Pense desta forma. Sua mente é o motor primário de tudo que você constrói. Quando esse motor está funcionando com clareza, com intenção e com foco direcionado, ele transforma pensamentos em ações e ações em resultados concretos. Quando esse motor está disperso, alimentado por distrações, medos e crenças limitantes, ele consome energia sem gerar tração. Você se sente ocupado, mas não avança. O ponto de partida do código do foco é entender que a mente não é um instrumento passivo que reage ao mundo. Ela é um instrumento ativo que molda o mundo ao seu redor. Toda a riqueza que já foi criada na história da humanidade começou como um pensamento, uma visão, uma convicção tão forte que a pessoa que a carregava recusou qualquer realidade que contradissesse aquilo. Esse processo não é misticismo, é neurociência e filosofia aplicadas de forma prática. Quando você decide com precisão o que quer, sua mente começa a filtrar o ambiente ao seu redor de uma forma diferente. O que antes passava despercebido agora chama a atenção. Oportunidades que sempre estiveram ali de repente ficam visíveis. Conexões se formam. Caminhos aparecem. Mas tudo isso depende de uma condição fundamental. Você precisa saber exatamente o que quer. Não de forma vaga, não como um sonho distante, mas como uma realidade que você já decidiu construir. A clareza é o combustível do foco, e o foco é o combustível da renda. Sem clareza, sua energia se dissipa em 1000 direções e você não chega a lugar nenhum. A pergunta que você precisa se fazer agora não é: como eu ganho mais dinheiro? A pergunta certa é: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para que o nível de renda que desejo seja uma consequência natural de quem eu sou? Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo do código, o paradoxo da dispersão produtiva. Existe uma armadilha moderna que está destruindo silenciosamente o potencial de milhões de pessoas, e ela tem uma característica traiçoeira. Parece trabalho, parece esforço, parece dedicação. Mas não é nada disso. É dispersão produtiva, e ela é o maior inimigo da multiplicação da sua renda. A dispersão produtiva acontece quando você está constantemente ocupado, mas nunca está realmente focado. Você responde mensagens, assiste conteúdo, participa de reuniões, faz cursos, experimenta estratégias novas, lê livros, testa métodos. Mas no final do dia, quando você olha para os resultados concretos, percebe que não saiu do lugar.
Você se moveu muito sem avançar nada. Isso acontece porque o cérebro humano foi projetado para um mundo que não existe mais. Em ambientes primitivos, a atenção dividida era uma vantagem de sobrevivência. Você precisava monitorar múltiplas ameaças ao mesmo tempo. Hoje, essa mesma tendência trabalha contra você, porque o mundo moderno não recompensa quem monitora tudo. Ele recompensa quem domina algo. A economia atual é uma economia de especialização profunda e entrega de valor concentrado. As maiores rendas do mundo não vêm de pessoas que fazem muitas coisas mediocres, vêm de pessoas que fazem uma coisa com maestria absoluta. E para chegar à maestria, você precisa de foco sustentado por longos períodos de tempo, algo que a dispersão produtiva torna impossível. O paradoxo é que quanto mais você tenta fazer, menos resultado você gera. E quanto menos coisas você decide fazer, com profundidade e intenção, mais sua renda cresce. Isso parece contra-intuitivo em uma cultura que glorifica a multitarefa e celebra quem faz de tudo. Mas os números não mentem. Os resultados financeiros mais expressivos sempre vêm de foco, não de volume. Para quebrar esse padrão, você precisa desenvolver uma habilidade que está se tornando cada vez mais rara e cada vez mais valiosa. A capacidade de sentar em uma tarefa de alto impacto por períodos longos sem se distrair. Não por 10 minutos, por horas. Com sua mente completamente presente, completamente comprometida com aquilo que está fazendo. Essa capacidade não é um dom, é um músculo. E como todo músculo, ele precisa ser treinado com consistência e com sobrecarga progressiva. Começa com 30 minutos de foco real por dia e vai crescendo. Mas o ponto de virada acontece quando você percebe que esse foco concentrado em 1 hora produz mais resultado do que 8 horas de dispersão produtiva. É nesse momento que você começa a entender o código, a identidade financeira e o princípio da autoimagem. Nenhuma pessoa ganha consistentemente mais do que aquilo que acredita merecer. Essa afirmação pode parecer dura, mas ela é uma das verdades mais importantes que você vai ouvir sobre dinheiro. Não é sobre merecimento moral, é sobre merecimento psicológico, sobre a imagem que você construiu de si mesmo ao longo da vida e que agora funciona como um termostato da sua renda. Um termostato tem uma função muito específica: manter a temperatura dentro de um intervalo definido. Se a temperatura sobe demais, ele resfria. Se cai demais, ele aquece. Sua psicologia financeira funciona da mesma forma. Quando sua renda começa a ultrapassar o nível que você internamente acredita ser seu teto, algo dentro de você começa a sabotar esse crescimento. Não de forma consciente, de forma automática. Você começa a tomar decisões que parecem razoáveis, mas que na prática te puxam de volta para o nível com o qual você se identifica. Gasta o dinheiro antes de investir. Abandona projetos que estavam funcionando. Cria conflitos desnecessários com clientes ou parceiros. Adoece, encontra razões para procrastinar. Tudo isso é o termostato fazendo o seu trabalho. A solução não é força de vontade. A solução é recalibrar o termostato. Isso significa trabalhar ativamente na construção de uma nova identidade financeira. Uma versão de você que não apenas aspira a um nível maior de renda, mas que se vê como alguém para quem esse nível é natural e esperado. Essa recalibração começa com uma pergunta: como a pessoa que ganha o que eu quero ganhar pensa sobre dinheiro? Como ela toma decisões? Como ela organiza seu tempo? Como ela reage a oportunidades e a obstáculos? E depois, a prática diária de começar a agir a partir dessa identidade antes que os resultados apareçam. Isso não é fingimento, é antecipação. É a compreensão de que a identidade precede o resultado, não o contrário. A maioria das pessoas espera o resultado para então mudar a identidade. Mas os que realmente multiplicam a renda fazem o inverso. Mudam a identidade primeiro e deixam o resultado ser uma consequência inevitável. O foco nesse contexto não é apenas uma ferramenta de produtividade, é uma declaração de identidade.
Quando você escolhe focar, está dizendo ao seu subconsciente que você é o tipo de pessoa que leva a sério o que quer construir. E o subconsciente responde a essa declaração com recursos, com criatividade, com soluções e com a energia necessária para transformar intenção em renda real. O poder da visão específica sobre metas genéricas. Quase todo mundo tem metas. Pouquíssimas pessoas têm visão. E essa diferença explica por que tantas pessoas trabalham com disciplina e ainda assim não chegam aonde querem. A meta é um destino marcado no mapa. A visão é o estado interno de quem já chegou lá. E seu cérebro responde de forma completamente diferente a cada uma dessas coisas. Quando você define uma meta genérica como quero ganhar mais ou quero ter sucesso financeiro, você está dando ao seu sistema nervoso uma instrução vaga demais para gerar direção real. O cérebro é uma máquina de busca de padrões. Ele precisa de especificidade para operar com eficiência. Sem especificidade, ele fica em modo de espera, monitorando o ambiente sem saber exatamente o que procurar. Quando você substitui a meta genérica por uma visão específica e vívida, algo diferente acontece. Você ativa o sistema reticular ativador, a parte do seu cérebro responsável por filtrar o que entra na sua consciência. Com a visão clara, esse sistema começa a destacar do ruído do mundo exatamente as informações, as pessoas e as oportunidades que são relevantes para o que você decidiu construir. A visão específica funciona como um ímã. Ela organiza sua energia, direciona sua atenção e cria uma espécie de campo gravitacional ao redor do que você quer. Mas ela precisa ser alimentada diariamente, com intenção, com emoção e com a convicção de quem não está esperando permissão do mundo para construir o que deseja. O exercício prático aqui é simples e poderoso. Descreva com o máximo de detalhe possível a vida financeira que você quer criar. Não apenas o número na conta, a sensação de acordar sabendo que sua renda trabalha por você. A liberdade de dizer não para projetos que não te inspiram. A capacidade de investir na sua família, na sua saúde, no seu crescimento, sem hesitação. Quanto mais real e sensorial essa descrição for, mais poderosa ela se torna como combustível para o foco. E aqui está o elemento que separa quem pratica isso de quem apenas lê sobre isso: consistência. Não basta visualizar uma vez. A visão precisa ser revisitada todos os dias, de preferência nos primeiros e nos últimos momentos do dia, quando o subconsciente está mais receptivo. Com o tempo, essa prática não apenas motiva, ela reconfigura a forma como você percebe o mundo e as possibilidades dentro dele. O foco como ativo financeiro negociável. Existe uma forma de enxergar o foco que pouquíssimas pessoas consideram, mas que as pessoas mais produtivas e financeiramente bem-sucedidas do mundo já internalizaram completamente. O foco é um ativo, não uma virtude, não um traço de personalidade, um ativo concreto com valor de mercado mensurável. Em um mundo onde a atenção é o recurso mais disputado e mais escasso, a pessoa que consegue sustentar foco profundo por longos períodos possui algo que a maioria não consegue oferecer. E tudo que é escasso e valioso tem um preço. O seu foco tem um preço. A questão é se você está cobrando esse preço ou distribuindo esse ativo de graça para quem não merece. Pense em quantas horas do seu dia você entrega voluntariamente para plataformas que foram projetadas por equipes de engenheiros e psicólogos para capturar e manter sua atenção pelo maior tempo possível. Cada minuto que você passa em modo de consumo passivo é um minuto que não está sendo convertido em produção de valor. E é a produção de valor que gera renda, não o consumo. Quando você começa a tratar seu foco como um ativo financeiro, começa a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar, o que vou fazer hoje? Você pergunta, onde meu foco gera o maior retorno? Em vez de aceitar toda demanda de atenção que aparece, você avalia. Essa atividade está construindo algo ou apenas consumindo algo? Essa mudança de perspectiva transforma a forma como você estrutura seu dia. As horas de maior clareza mental,
que geralmente são as primeiras horas da manhã para a maioria das pessoas, passam a ser protegidas para as atividades de maior impacto financeiro. Criação, estratégia, aprendizado profundo, desenvolvimento de projetos que geram renda recorrente. Essas atividades recebem seu foco nos momentos de pico, não às sobras do dia. As atividades que consomem atenção sem gerar retorno proporcional, como reuniões desnecessárias, redes sociais sem estratégia e tarefas operacionais que poderiam ser delegadas, são empurradas para os momentos de menor energia cognitiva ou eliminadas completamente. Quando você opera dessa forma por semanas e meses, o efeito composto é devastador em termos positivos. Você não apenas produz mais, você produz melhor. E melhor qualidade de produção significa maior valor percebido, o que significa maior renda. O foco deixa de ser uma abstração motivacional e se torna um sistema prático de multiplicação financeira. A disciplina do não como estratégia de crescimento. Uma das habilidades mais subvalorizadas na jornada de multiplicação da renda é a capacidade de dizer não. Não ao que parece bom, mas não é ótimo. Não ao que te ocupa, mas não te avança. Não ao que agrada aos outros, mas compromete o que você está construindo. O não estratégico é uma das ferramentas mais poderosas do código do foco. A razão pela qual a maioria das pessoas evita o não é que dizer não parece uma perda imediata. Parece ingratidão, arrogância ou medo de oportunidade. Mas quem já operou no nível de foco absoluto sabe que cada sim que você dá para algo que não está alinhado com sua visão principal é, na prática, um não para algo que está. Você tem uma quantidade finita de energia, de tempo e de atenção. Cada escolha define onde esses recursos vão e o que eles vão construir. As pessoas que mais multiplicam renda não são as que aproveitam todas as oportunidades. São as que têm a clareza e a coragem de identificar a oportunidade certa e colocar ali uma concentração de energia que a maioria distribui por dezenas de projetos medíocres. A profundidade de comprometimento com uma coisa certa bate a largura de envolvimento com muitas coisas boas. Isso exige um critério claro. Você precisa saber, com precisão, qual é o seu projeto principal. Qual é a atividade que, se executada com excelência e consistência, tem o maior potencial de transformar sua renda nos próximos 12 meses. E uma vez que esse projeto está definido, tudo o mais precisa ser filtrado por uma pergunta simples. Isso me aproxima ou me afasta desse objetivo central? A disciplina do não também se aplica internamente. Não para os pensamentos de dúvida que aparecem quando o caminho fica difícil. Não para a tentação de mudar de direção toda vez que aparece algo novo e brilhante. Não para o impulso de comparar sua jornada com a de outras pessoas e desviar o curso por causa disso. A consistência com uma direção clara, mesmo quando o progresso parece lento, é o que cria os resultados exponenciais que parecem acontecer da noite para o dia. O não, portanto, não é uma limitação, é uma declaração de valor. É a afirmação prática de que o que você está construindo importa o suficiente para ser protegido da fragmentação. E é exatamente essa proteção que permite ao foco atingir a profundidade necessária para gerar resultados que vão além do que o esforço distribuído jamais poderia criar. O subconsciente como parceiro ativo na construção de renda. A maior parte das decisões financeiras que você toma não é consciente. Isso não é uma suposição filosófica. É o que décadas de pesquisa em neurociência comportamental confirmam. Cerca de 95% das suas ações diárias são governadas por padrões automáticos instalados no seu subconsciente ao longo da vida. E a maioria desses padrões foi criada muito antes de você ter qualquer ideia sobre dinheiro, valor ou renda. Isso significa que trabalhar apenas no nível consciente, com metas, planilhas e técnicas de produtividade, é como tentar mudar a direção de um navio empurrando só a ponta da proa, enquanto o motor lá embaixo continua rodando na mesma direção de sempre. Você pode se esforçar imensamente e avançar muito pouco, porque a força que governa o movimento real
está em outro lugar. O código do foco, em sua dimensão mais profunda, é sobre programar o subconsciente para que ele se torne um parceiro ativo na construção da sua renda. Isso não é esoterismo. É o reconhecimento prático de que sua mente mais profunda possui uma capacidade de processamento, de conexão de padrões e de resolução criativa de problemas que excede em muito o que você consegue fazer no pensamento consciente. Quando você alimenta o subconsciente com intenções claras, com imagens vívidas do que quer construir e com emoções positivas associadas a esse objetivo, você está basicamente programando o sistema mais poderoso que você possui para trabalhar em seu favor 24 horas por dia. Isso inclui durante o sono, quando o subconsciente está em modo de consolidação e reorganização. A prática que ativa esse processo começa com o que você coloca na sua mente, imediatamente antes de dormir e imediatamente depois de acordar. Esses são os 2 momentos do dia em que a barreira entre o consciente e o subconsciente é mais permeável. O que entra nesses momentos tem um impacto desproporcional na forma como sua mente opera ao longo do dia. Se você passa esses momentos consumindo negatividade, comparação e conteúdo sem intenção, está alimentando o subconsciente com material que produz ansiedade, paralisia e comportamentos financeiros autodestrutivos. Se você usa esses momentos para afirmar sua visão, para revisar seus objetivos com clareza e emoção, para expressar gratidão genuína pelo que já construiu e pelo que está construindo, você está colocando o subconsciente a trabalho na direção que você escolheu. Com o tempo, esse trabalho silencioso gera insights que parecem surgir do nada, soluções que aparecem no banho, conexões que se formam enquanto você caminha, ideias que chegam no momento em que você menos espera. Isso não é sorte. É o subconsciente entregando os resultados do processamento que você iniciou com suas intenções conscientes. E esses insights, quando agidos, são muitas vezes os catalisadores dos saltos mais significativos de renda. O efeito composto do foco sustentado no tempo. Existe uma diferença radical entre o que o foco produz no curto prazo e o que ele produz quando sustentado por meses e anos. No curto prazo, os resultados parecem modestos. No longo prazo, eles se tornam inexplicáveis para quem olha de fora. Esse é o efeito composto do foco sustentado, e é aqui que a multiplicação real da renda acontece. O efeito composto é amplamente conhecido no contexto dos investimentos financeiros. Uma taxa de retorno consistente aplicada sobre um capital inicial, com o reinvestimento dos ganhos, gera um crescimento que parece lento no início e explosivo depois de um determinado ponto. O mesmo princípio se aplica ao foco, ao conhecimento, às habilidades e à reputação que você constrói quando permanece comprometido com uma direção por tempo suficiente. Cada dia de foco real constrói sobre o anterior. As habilidades que você desenvolve hoje se integram às habilidades de ontem e criam algo que não existia antes. O conhecimento acumulado começa a se conectar de formas inesperadas, gerando insights únicos que se tornam sua vantagem competitiva. A reputação que você constrói ao longo do tempo, entregando valor com consistência, se torna um ativo que atrai oportunidades de forma passiva. No ponto de inflexão, que geralmente vem depois de meses ou anos de consistência, algo muda. O crescimento que antes parecia linear se torna exponencial. Oportunidades começam a chegar sem que você precise buscar. Parcerias se formam naturalmente. Clientes indicam outros clientes. Projetos se constroem sobre projetos anteriores. A renda que antes exigia esforço constante começa a ter componentes recorrentes e passivos. Mas esse ponto de inflexão só é alcançado por quem atravessou o que os especialistas em alta performance chamam de Vale do Desânimo, o período em que você já investiu tempo e energia significativos, mas ainda não vê os resultados que esperava. É exatamente nesse período que a maioria desiste, muda de direção e recomeça o ciclo do zero em outra área. E ao fazer isso, perde exatamente a acumulação que estava prestes a se manifestar.
A compreensão do efeito composto do foco transforma a forma como você enfrenta esse vale. Em vez de interpretar a falta de resultados imediatos como sinal de que está no caminho errado, você reconhece como parte inevitável do processo de construção de qualquer coisa que valha a pena. E essa compreensão te dá a resistência para continuar quando a lógica superficial diria para parar. O código do foco, em sua expressão mais completa, é isso: a decisão inabalável de direcionar sua energia, sua atenção e sua intenção para o que importa de verdade, por tempo suficiente para que o efeito composto trabalhe a seu favor. Não é glamouroso, não é instantâneo, mas é o único caminho que leva consistentemente a uma renda que reflete o tamanho real da sua visão. Se você chegou até aqui, você já tem o que a maioria das pessoas nunca vai parar para aprender: a compreensão de que sua renda é um espelho da sua mente e que transformar uma começa por transformar a outra. O código do foco não é uma técnica, é uma forma de viver. É a escolha diária de ser o arquiteto consciente da sua realidade financeira, em vez de ser um produto passivo das circunstâncias ao redor. Tudo que foi compartilhado aqui pode ser transformado em prática amanhã. A questão não é se você tem capacidade. A questão é se você vai decidir que chegou a hora. Se este conteúdo abriu algo em você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o coração aqui embaixo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora, porque há muito mais vindo pela frente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família.